As mídias todas já estão todas dadas para Não, interessante, olha só. Pessoal, interpretar isso aqui é extremamente delicado, porque a essência do que era a pressão já se perdeu. Tá? Então, na verdade, isso aqui serve. Tem outra aplicação, análise dimensional. Por que a análise dimensional surgiu? Porque tu imagina, na Espanha um cara criava suas teorias usando as suas unidades e as suas maneiras de medir. Na Inglaterra um outro cara fazia levemente diferente. Aí em outro continente um outro estudioso criava outra forma de medir, outras unidades de medição. Quando esses caras se encontravam num congresso internacional e iam discutir, dava merda. Como é que um cara mede em metro, outro mede em polegada. Um mediu em segundos o tempo, outro em minuto. Certo? Um usou quilograma, o outro onças. Ferrou. Na hora deles conversar, vai ter complicações. Então os caras começaram a perceber que era importante fazer um estudo das unidades básicas que formam a grandeza. Inclusive eles fazem assim, ó. Para poder transformar aquilo para outras unidades, a gente escreve que a pressão é composta por M de massa, quilograma mede massa. Quando a gente joga um cara do denominador para o numerador, muda o sinal dos expoente, não é? Metro é comprimento, que em inglês é L, left na menos 1, porque veio para a parte de cima, e segundo é tempo, né? Time, tem em inglês, T na menos 2. Essa é a equação dimensional da pressão. Agora a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, eu só vou perguntar para o cara, como é que tu mede massa? Eu meço em onças, eu vou botar onça ali. Como é que tu mede tamanho? É em milímetros, vou botar milímetro no lugar do L. E o teu tempo? Eu quero medir em anos, bota em anos ali. Aí tu já vai saber como é que vai ficar a unidade da pressão no sistema do cara. É para isso que serve a análise dimensional, para tu trocar de um sistema para outro com mais facilidade. Tá? Então a pergunta do vestibular seria, faça a análise dimensional da pressão. E aí vai ter lá A, B, C, D, várias coisas desse tipo. Tu vai ter que assinalar a correta. Certo? Essa então é a verdadeira dimensão da pressão. Unidade de massa vezes unidade de tamanho elevado a menos 1, porque está dividida, né? Vezes unidade de tempo elevado a menos 2. Olha que loucura. Certo? Ótima pergunta também. Mas aí o vestibular vai ter em qualquer tipo de idioma? Não, aí assim, na verdade é o seguinte, ó. Aqui na UFSC nunca caiu análise dimensional. Certo? Mas tu vai pegar Paraná, já cai análise dimensional. São Paulo, cai análise dimensional. Mas vai cair uma pergunta assim mesmo que eu falei. Analise, faça a análise dimensional da unidade Newton. Tu teria que lembrar que Newton vem de física, meu amor, lembrar que massa é quilograma, lembrar que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, trocar isso por Mzão de massa, trocar isso por L de comprimento em inglês e trocar isso por T maiúsculo de tempo. Certo? E o cara que está dividindo passa para cima, trocando o sinal do expoente. Alguém arriscaria dizer como é que ficaria a dimensão de força? Quilograma, a gente usa qual letra? Mzão, vezes L, que é o comprimento, metro, left. Não precisa do menos 1, porque está em cima da barra. Né? Aquele metro estava embaixo da barra. Né? O T na menos 2 eu concordo, vezes T na menos 2. Parecem parecidas a análise dimensional de pressão e força, né? Mas não, são bem diferentes. Uma, o comprimento está na menos 1, o outro não, né? Certo? Então, essa seria a pergunta. Faça a análise dimensional da unidade tal. Teria que lembrar da origem daquela coisa, substituir as letrinhas, certo? É algo que não tem nos nossos currículos aqui na região do Sul, basicamente. É muito raro de eu ver questões sobre isso. Quando eu pego uma questão sobre isso, eu vejo de São Paulo, uma outra região. Tá? Gostei de ver o interesse da galera. Pessoal, deixa eu continuar aqui com uma outra coisa interessante. Tinha... Não, do outro lado? Não, beleza. Utilizando os dados obtidos no quadro, calcule a diferença de pressão entre os pontos D e F. Sim, não, mas é porque eu imaginei que a galera ia acabar não fazendo. Quem fez está ótimo, né? Parabéns, evidentemente. Só vou completar a letra B, então, aqui no cantinho, vou apagar essa análise dimensional. Ele quer a diferença de pressão entre quais pontos? B e F, ele quer PBF, vamos chamar assim. A diferença de pressão entre o ponto B e o ponto F. No ponto F a pressão era 50.000 e no ponto B 10.000. Para calcular uma diferença eu posso fazer a pressão do ponto F menos a pressão do ponto B. Vou chamar então de ΔP, para ficar bem bonito. Beleza? ΔP. Pressão do ponto F menos pressão do ponto B. ΔP, 50.000 menos 10.000.
matemática profunda, 40 mil. Pascal ou Newton por metro quadrado, que dá no mesmo. Olha, seria interessante, óbvio, a gente até continuar nessa questão, mas antes disso eu quero fazer vocês raciocinar sobre alguns detalhes aqui. Professor, Como? a gente aumentou 4 metros na função e de B para F vai dar 40 minutos no resultado. Concordo contigo, não, e tu não vai nem acreditar o que vai acontecer na continuação do exercício. O exercício ele meio que esfrega isso na cara do aluno, para ele perceber isso. Né? E tu viu, mesmo sem a continuidade, tu já percebeu, isso já era óbvio. Né? Até porque de B até F tem quantos metros? 4. Se tu for usar esses 4 metros para calcular a pressão gerada, vai dar uns 40 mil, certo? Faz todo sentido, é isso aí. Vamos falar que a F é 5 vezes mais. A pressão no ponto F é 5 vezes maior que a pressão no ponto B. Isso é claro que essa não tem explicação. É quando a gente fala ela assim, ó, a gente poderia dizer que a pressão do ponto F é 400% a mais do que a pressão do ponto B, certo? Ou acrescentar 4 vezes a mais, só que se for comparar as pressões, essa pressão é 5 vezes maior que aquela, certo? Os 4 vezes é o acréscimo, né? Não o quanto ela é maior. Olha só, uma coisa importante, pessoal. Quando estava no zero já tinha uma certa pressão, não é? Qual era a pressão que eu te contei, que é a pressão chamada pressão atmosférica, em Pascal? 100 mil. Então eu te pergunto, meu querido, qual é a pressão total no ponto A? 100 mil. 100 mil, 0 mais 100 mil é 100 mil. 10 na 5. Beleza? Tudo bem? Qual é a pressão total no ponto B? 110 mil. É 100 mil mais 10 mil. 100 mil da atmosfera mais 10 mil. 110 mil. Pascal. Se eu fosse representar com potência 10, seria 1,1 vezes 10 na 5, não é isso? Pressão do ponto C. É 100 mil mais 20 mil dá 120 mil, ou para ficar prático, 1,2 vezes 10 na 5. Pressão do ponto D. 1,3 vezes 10 na 5 Pascal. Pressão do ponto F, eu quero agora. Ah, peguei. 1,5 vezes 10 na 5. E faz sentido, não é? Não é 1,5 vezes a pressão atmosférica, o total? O 1 veio da pressão atmosférica, da camada de ar que tem no nosso planeta. E aquela outra metade veio da água que está pressurizando o cara. O que a gente fez? A gente só usou o bom senso. Na hora de determinar a pressão no fundo, a gente pegou a pressão na superfície da água, que é chamada de pressão atmosférica, que veio da atmosfera, e somamos a pressão gerada pela água. O cara que fez isso pela primeira vez foi o Stevin. E aí, claro, ficou super famoso, né, com o teorema de Stevin. E como é que fica completo o teorema de Stevin? A pressão no fundo é igual à pressão inicial mais o mi G hoje. Até a aula passada era só mi G hoje, né? Eu acrescentei esse P0. Por que eu acrescentei o P0? A gente não esquecer que eventualmente já tem uma pressão atuando em cima do líquido. E aí tu soma essas pressões. Faz sentido? Ficou muito mais terrível colocar o P0 lá? Nada, né, cara? Ficou tranquilinho. Quem não continuou a questão 3 lá, porque realmente eu só pedi para fazer a página 37, dá uma lidinha ali na continuação dela e tenta fazer a C, D e E. Dá uma olhadinha ali e vou dar uns 5 minutinhos para quem não finalizou ela tentar finalizar.